Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Boa Oi, noite. boa noite. Tudo Sim, bem? tô te vendo. Boa noite. Boa Oi, boa noite. noite. Oi, gente. E aí, muito frio nas bandas de vocês? Muito. Nossa, demais. Aqui em São Paulo tá um frio que eu vou falar para vocês. Olha, até a internet tá devagar. Saudades, calor. Saudades, muita saudade do calor, concordo. Bom, moçada, a gente calor vai e a vida então... fora da quarentena também. Ah, também, essa sem dúvida nenhuma, né? A gente, de fato, sente muita falta. Bom, vou dar mais um minutinho aqui, só para dar tempo de todo mundo chegar. Estou vendo que a gente está com 22 pessoas aqui. Como eu disse, o sistema vai liberando progressivamente, né? Então, deve ter mais alguém chegando aqui. Vou pedir para todo mundo manter os microfones e as câmeras desligadas, por favor, só para efeitos de organização geral aqui da nossa aula. E eu vou reforçar aquilo que eu já havia dito na aula passada, na nossa aula de aquecimento, que a gente deve usar sempre o chat. Então, por favor, não deixem de interagir, tá bom? Se vocês forem tendo dúvidas, quiserem fazer pergunta, ou mesmo algum comentário durante a nossa exposição, fiquem absolutamente à vontade para se manifestar pelo chat. Eu vou resgatando, conforme vocês fazem as perguntas, tanto ao longo da aula quanto ao fim, tudo que foi questionado. E no final, a gente tem também um bloquinho de tempo ali reservado para questões, e aí a gente vai poder fazer essas perguntas tanto pelo próprio chat, quanto também pelo microfone, tá bom? Então, hoje, efetivamente, a gente começa o nosso curso, né? Eu havia mencionado na aula passada que a ideia daquela primeira aula, eu nem chamaria de aula, né? Acho que é o encontro, digamos assim, era justamente a gente poder criar alguma afinidade, saber um pouquinho dos interesses de todo mundo que compõe a nossa turma e gerar a oportunidade de um engajamento, de uma rede, né, de relacionamentos aí entre vocês estudantes. Agora, a partir dessa aula, até o final do nosso curso, nós entraremos efetivamente nos conteúdos, né? E como o próprio nome aqui do curso já sugere, nós faremos uma imersão. Uma imersão significa bastante coisa pela frente. É claro que não vai ser possível se aprofundar em todos os temas, porque a gente tem uma limitação de tempo, mas é como se fosse uma curadoria do que há de mais importante em termos de literatura e de técnicas práticas no campo da negociação, que a gente vai dividir com vocês. Então, conforme o nosso plano de ensino, a ideia é que a gente faça aqui um sanduichão de negociação, né? O que é que isso significa? A gente começa com uma introdução, uma espécie de nivelamento geral, para todo mundo ficar na mesma página. Depois, no meio, a gente vai ter ali o recheio, né, o desenvolvimento do curso, que são as 3 técnicas específicas que a gente vai trabalhar aqui. E depois, para finalizar o sanduíche lá no final, vem a aula de mentoria, né, uma aula mais focada nas vivências, nas experiências, no caso aqui do nosso curso, essa turma, a turma Celso Amorim. Então, a ideia é que a gente comece e termine em aspectos mais gerais, e ao longo do período intermediário a gente aprofunde e esmiúce algumas ferramentas mais específicas. Então, essa nossa aula de hoje, ela é uma aula justamente direcionada a essa introdução aos conceitos de negociação e gestão de crises. Eu vou basicamente falar aqui do beabá, né? Eu brinco com os alunos, digo que é o glossário da negociação, né? Todo mundo tem que ficar um pouquinho mais situado em relação a alguns debates que a gente vai apresentar aqui. É sempre bom dizer, pessoal, que aquela nossa literatura especializada, ela é, sem dúvida, a base para essa aula, e daqueles textos que eu havia citado lá, o texto em particular que eu vou utilizar como referência aqui é o texto do professor Lewick, né? Então, é um clássico, um dos textos mais importantes nesse campo, e hoje a gente vai entender melhor, afinal de contas, né, como qualificar esse fenômeno da negociação. O que é negociação, como é que se faz negociação, as etapas da negociação. Então, é um pouco esse o espírito. Bom, eu queria, antes de mais nada, ter certeza que todo mundo está me vendo e todo mundo está me ouvindo. Espero que eu não esteja falando aqui há 5 minutos e ninguém tenha me ouvido. Então, me mandem se está tudo ok com o áudio e o vídeo pelo chat, por favor. Legal. Se alguém tiver algum problema, ao longo de toda a nossa sessão,
vocês podem manifestar pelo chat. Nós temos aqui a nossa equipe, né, a equipe técnica acompanhando a nossa aula. Então, em caso de qualquer problema, né, que eventualmente ocorra, instabilidade de internet ou coisa do tipo, se vocês tiverem qualquer dificuldade, nos notifiquem, a gente vai dando suporte aí ao vivo em tempo real. E lembrando também que essa aula está sendo gravada e que o conteúdo sempre ficará disponível para vocês posteriormente. Então, vocês podem reassistir os conteúdos, ou mesmo se não puderem estar ao vivo em algum dos encontros, vocês podem assistir posteriormente. Também queria aproveitar e lembrar que para cada uma das aulas agora, né, daqui até o fim do curso, nós teremos sempre um podcast correspondente. Então, é um áudiozinho, né, de mais ou menos 30 minutos, que dá algumas pistas do que a gente vai falar na aula. E eu queria saber daqui do nosso grupo, quem já ouviu o podcast da aula de hoje. Eu falei que o ideal era ouvir antes da aula, mas não é pecado se de repente só der para ouvir depois, né? Então, o Rodolfo está falando que já ouviu, a Ana já ouviu, olha lá, a Ju, João, Mariana, Renata, quase todo mundo ouviu. Muito bem, e o que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês entenderam a proposta? Se tiverem qualquer crítica ou sugestão, fiquem à vontade, viu? Para apresentar, tanto hoje quanto em qualquer outro momento, para a gente conseguir sempre melhorar, né? Fazer os nossos aprimoramentos constantes, não é verdade? Bom, então, para quem já ouviu o podcast, o espírito é sempre assim. No podcast, a gente introduz alguns temas, vários deles eu vou retomar durante a aula, indo um pouco mais a fundo, e alguns da aula, obviamente, são novos, totalmente inéditos, então não estão no podcast, né? Sempre essa ideia de que as duas coisas elas são complementares, nem o podcast substitui a aula e nem a aula repete necessariamente o podcast. Bom, também já vou logo de cara dizer para vocês que essa nossa intimidade total nesse curso significa que vocês vão conhecendo a minha casa, então vocês vão circulando comigo pela minha casa conforme acontecem as aulas dessa gloriosa quarentena e a gente vai ficando, então, sempre aí à mercê das redes, né? Então, eu estou tentando sempre achar um bom ponto de internet que não tenha nenhum problema, mas se der algum problema por aqui, fiquem tranquilos, a gente volta logo na sequência rapidamente. Bom, sem mais delongas, então, vamos começar com o nosso conteúdo de hoje. Então, nossa aula de introdução aos conceitos de negociação e gestão de crises. E como eu disse, em qualquer momento, por favor, fiquem à vontade para escrever pelo chat, tá bom? Bom, quando a gente começa a pensar em negociação, quando o assunto de negociação vem à tona, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é justamente o que significa negociação, né? Eu sempre digo aos meus alunos, isso para qualquer matéria, que as palavras têm poder, né? E que muitas vezes a gente esquece que algumas palavras em particular, elas dizem muitas coisas. Elas, na verdade, são conceitos. Conceitos nada mais são do que tipos ideais, né? Para usar aqui uma expressão weberiana, quem me conhece sabe que eu sou fã, né, do pensamento weberiano. E esses tipos ideais, eles são esquemas que favorecem a simplificação da realidade, eles funcionam como uma espécie de moldura que enquadra a realidade, que nos ajuda a compreender de maneira simplificada essa realidade. Com negociação não é diferente. Quando a gente está pensando em negociar, a gente está trazendo junto desse termo uma série de expectativas, a gente está trazendo ali embutido uma série de valores. Então, negociação, negociar, significa implicitamente diferentes conceitos para diferentes pessoas. E nesse curso, talvez o ponto de partida mais importante seja a gente esclarecer, afinal de contas, o que nós estamos chamando de negociação. O que é negociação de acordo com a nossa perspectiva, né? E aí, eu tenho 3 elementos que eu gostaria de destacar para vocês. Em primeiro lugar, a negociação ela vai ser trabalhada aqui no nosso curso como um fenômeno que está amplamente ligado ao processo de tomada de decisão. E processo de tomada de decisão tem muito a ver com uma dinâmica, uma série de sutilezas que são muito particulares. Então, veja só, a definição, assim, digamos, literal é a seguinte: é uma forma de tomada de decisão na qual 2 ou mais partes discutem um assunto no esforço de resolver as diferenças relativas a seus interesses. No primeiro momento, pode ser uma definição
particularmente genérica. Mas quando a gente joga a luz sobre algumas expressões que, como eu disse, são conceitos, né, e que trazem uma carga de coisas associadas, a gente começa a perceber como existem várias nuances nessa frase aparentemente inofensiva, né? Tomada de decisão, uma expressão extremamente importante. Depois, partes que discutem. E depois, diferenças relativas a interesses. Vocês verão que ao longo das nossas próximas aulas, essas 3 coisas vão ser basicamente esmiuçadas. A gente vai trabalhar a negociação como um fenômeno que ocorre num processo de tomada de decisão entre partes que discutem, então tem particularidades de como essas partes discutem e como elas definem os seus próprios interesses. No final do dia, toda discussão de negociação é uma discussão sobre expectativa, é uma discussão sobre aquilo que nós desejamos, né? Como nós acomodamos os nossos desejos, as nossas expectativas em relação àquilo que a realidade pode nos prover. Qualquer um de nós que já teve alguma aula de economia na vida deve se lembrar, né? Dia 1 da aula 1 do curso de economia, chega lá o professor e diz assim, olha pessoal, o objeto de estudo da economia é a escassez, né? E tudo que acontece na economia gira em torno da escassez. Quem nunca ouviu isso, né? E o que significa dizer que o objeto de estudo da economia é a escassez? Significa reconhecer que os nossos desejos humanos, eles são infinitos. Nós queremos coisas eternas, todas, ao mesmo tempo, agora, né? Só que não existem recursos disponíveis para fazer frente às nossas vontades o tempo todo, a todo momento. Então, veja só, a gente poderia falar da economia, se a gente quisesse ir para uma área mais das ciências sociais ainda que a própria economia, se nós pegarmos a filosofia política, né, os grandes intelectuais da filosofia política também vão discutir sobre a escassez, né, como nós, indivíduos, vivendo em sociedade, administramos o fato de que nós queremos coisas que não vamos alcançar. Né? Eu me lembro sempre de um trecho da obra clássica, né, do Thomas Hobbes, do Leviatã, em que ele diz, olha, às vezes as pessoas costumam achar que o que está em disputa é necessariamente material, né? Tem a ver com algum recurso de poder ou algum recurso, enfim, natural ou até financeiro, né? Se o Hobbes vivesse em outros tempos. E ele vai dizer o seguinte no livro, as maiores disputas, essas disputas por elementos escassos, ocorrem com elementos subjetivos e não com elementos materiais. O Hobbes vai dizer que as pessoas disputam honra, disputam glória. Se vocês pararem para pensar, para que alguém seja poderoso, necessariamente outros têm que não sê-lo. Porque se todo mundo fosse poderoso, logo ninguém seria poderoso. Só existe poder na divergência, né? Na diferença. A mesma coisa com honra, a mesma coisa com glória. Então, percebam que quando a gente está falando em negociação, nós estamos falando de algo que conecta-se intimamente com a essência humana, com o fato de que nós, o tempo todo, estamos gerando expectativas sobre uma realidade e que não necessariamente essa realidade é capaz de nos oferecer aquilo que nós desejamos. Então, pessoal, se nós temos desejos infinitos e a realidade ela nos provê apenas parte daquilo que a gente deseja, né? Se a realidade é imperfeita, é como se todos os indivíduos estivessem numa constante disputa, numa constante busca por tentar realizar a sua vontade. E é por isso que a negociação é um campo tão mágico, porque ela parte desses pressupostos que eu estou falando para vocês e ela se desenvolve em diferentes linhas. Então, vocês perceberão que, a depender da escola de negociação que a gente adota, existem diferentes maneiras táticas para lidar com esse ambiente da escassez. Além disso, eu gostaria muito, muito de destacar para vocês que é importante para esse curso que a gente perceba a negociação como um processo, e mais do que um processo, como um contexto. Quando a gente fala em negociação como processo, a gente reconhece que a negociação ela não se restringe apenas ao momento em que a gente está ali, frente a frente com alguém, disputando um interesse.
A negociação, ela requer planejamento, então, até o momento em que você está diante de alguém negociando, muita água já rolou embaixo da ponte, muita coisa já aconteceu. E depois, posteriormente, né, quando a negociação aparentemente acabou, quando a negociação foi encerrada, ela, na verdade, não terminou, porque a negociação, ela é como se ela fosse uma rodada, né, uma eterna rodada. A vida é feita por rodadas de negociação. Então, aquela negociação em torno daquele objeto em particular talvez possa ter se encerrado naquele momento, mas é preciso acompanhar a implementação do que foi decidido, é preciso oferecer política de feedback, é preciso cultivar relacionamento para que aquela negociação possa gerar outras negociações depois. Então, muitas pessoas, e isso é um erro muito comum no campo da negociação, elas dedicam toda a energia que elas têm no processo ao momento que elas entendem que resume a negociação, aquele encontro, aquela reunião, ou o dia de assinar um acordo, né? E as pessoas, então, tratam a negociação como sendo episódica. E a negociação, pessoal, ela não é uma fotografia, ela não é estática, parada no tempo. A negociação, ela é um filme, a negociação, ela é movimento. Tem uma música que eu adoro, né? Eu sempre falo dessa música para os meus alunos em diferentes contextos. É uma música argentina. E ela diz o seguinte, que é preciso amar a trama mais do que o desenlace, né? Basicamente, ela está dizendo que a gente tem que amar mais do que o produto das coisas, a gente tem que amar o processo das coisas, né? Mais do que o resultado, é o caminho que a gente percorreu. E com negociação, esse é um ponto de partida fundamental. Então, o primeiro exorcismo que a gente vai fazer aqui no nosso curso é tirar da cabeça de todo mundo que a negociação é uma reunião, que a negociação é uma assinatura de contrato. A negociação é um processo que requer planejamento e estratégia, que requer comunicação, habilidades de fechar acordo sim, mas que também requer condições de aplicação, condições de fiscalização, e por isso é duradouro, é algo que não acaba em si mesmo, né? E também, além de ser processo, negociação é contexto. Negociação é contexto porque envolve uma certa capacidade de se fazer leitura situacional. Há muitas pessoas, inclusive outro dia conversando com uma diplomata brasileira, ela me dizia o seguinte, olha, para mim, ela falou assim, para mim negociação é intuição, porque quando eu chego em um ambiente e eu me deparo com uma circunstância de negociação, eu rapidamente noto as nuances de quem são as pessoas, de como elas se comportam, de qual é o melhor timing, e isso nada mais é do que reconhecer a negociação como um contexto. Então, tem coisas que são apropriadas em determinados momentos da negociação e outras coisas que não são apropriadas no momento da negociação. O ritmo, o tom, o quanto se é agressivo ou não, a depender de quem está do outro lado da mesa e o número de rodadas que já aconteceu em torno daquele tema. Então, além de olhar a negociação como um processo, a gente tem que entender que a negociação ela não vem com uma fórmula pronta. Não existe, assim, uma receita de bolo que seja plenamente aplicável a todo e qualquer contexto negocial. Existem ferramentas. E se você pensar no contexto do que são ferramentas, são instrumentos que estão à sua disposição e que podem ser utilizados a depender do que você deseja em cada momento. Se você precisa pregar um quadro, você sabe que nesse momento um serrote não é útil, porque para o que você precisa fazer, pregar quadro, serrote não é a ferramenta ideal. No caso da negociação, eu posso ensinar a vocês, por exemplo, sei lá, vou ensinar os 5 pilares da estratégia Harvard. E depois, logo na sequência, eu vou falar um pouco sobre as questões mais subjetivas da negociação. São elementos que se complementam, que são importantes, mas quando utilizar cada um deles? Quando utilizar cada um deles depende da sua leitura situacional, da sua percepção de contexto. Então, começando o nosso curso já dizendo, negociação é processo, negociação é contexto e negociação é um fenômeno que lida intrinsecamente com as principais crises e necessidades do ser humano que giram em torno dos seus desejos e expectativas infinitos num contexto em que a gente sabe não é possível atender a todas as expectativas. E, por fim, para iniciar essas nossas definições básicas, é importante também entender que, por trás da negociação, o que cada vez mais se discute é a existência
de um elemento de interdependência. Antigamente, quando as pessoas estudavam negociação, elas costumavam ter uma abordagem que era uma abordagem muito autocentrada, muito focada no que você, como negociador, quer e como você vai fazer aquilo de fato acontecer. É claro que em qualquer negociação você quer, de fato, levar adiante o que é importante para você. Isso não mudou. Agora, quando você assume que a negociação ela parte do pressuposto de que ela só vai acontecer na medida em que você reconhece o outro como interdependente, isso muda tudo. Porque interdependência pressupõe que, a depender do que você fizer com o outro, isso também volta para você. Se você é, digamos, refém ou que você é vítima das próprias circunstâncias que você impuser ao outro. Na nossa última turma, na turma anterior desse curso, nós tivemos como mentor o embaixador Recupero, né? Um grande embaixador, uma mente brilhante aqui do Brasil, que vocês devem conhecer. E o embaixador Recupero, ele foi perguntado por um dos alunos, né, no dia da nossa mentoria, sobre que dica ele daria, né, para um jovem negociador. E ele respondeu algo que me parece brilhante e eu gostaria de compartilhar com vocês também. O embaixador Recupero disse que não importa o quão habilidoso você for em negociação, o mais importante é sempre deixar para o outro, para aquele que está negociando com você, uma saída honrosa. Isso pode parecer assim filosófico, né, num primeiro momento, mas é muito importante. Tem a ver com essa ideia da interdependência. Veja, ele não está falando isso apenas por uma questão moral, apenas porque é certo, porque não queremos chatear o outro. Isso também pode ser o caso, mas no fundo o que está implícito aí é um elemento de racionalidade. Se você escurraça alguém, se você coloca alguém pressionado num canto e não dá uma alternativa digna para essa pessoa com quem você negocia, você de alguma maneira está afetando a si mesmo durante o processo negocial. Porque, afinal de contas, se você estava ali naquela negociação, é porque havia algum interesse seu que poderia ir adiante. E quando você encurrala alguém, você perde a oportunidade de conquistar aquilo que você mesmo desejava, né? Você não deixa a pessoa com outra alternativa a não se abandonar a negociação. Então, pessoal, negociação como processo, negociação como contexto e interdependência como um elemento central. Essas são as nossas 3 palavras-chave, elas são assim os pilares do que nesse curso nós estamos chamando de negociação. Se você quiser ferramentas que não assumam processo, contexto e interdependência, você não vai encontrar nesse curso. Esse é um curso que parte da premissa de que negociação tem que ser entendido dessa maneira. E é um curso que, obviamente, dialoga e reflete o que há de melhor no campo da negociação e das técnicas e debates que acontecem nesse sentido. Tudo bem até aqui? Algum problema, alguma dúvida, alguma crise? SOS? Ok? Me digam pelo chat para eu saber se está tudo bem com vocês. Beleza, tudo certo. So far, so good. Beleza. Muito bem. Então, dito isso, né, se vocês continuam aí vivos, a gente pode passar para o nosso próximo tópico, que tem a ver com um debate sobre as fases da negociação. Eu falei para vocês que negociação é processo e que, como tudo que envolve processo, a gente está falando de etapas, fases, etc, etc. Eu disse a vocês que existe aquele momento de clímax, né, da negociação, que é quando geralmente as partes estão ali acaloradas, debatendo as alternativas em torno de um determinado objeto, mas que a negociação ela começa com planejamento e ela termina com a execução. E esse organograma aqui, né, do professor Leonard Greenhalgh, ele mostra justamente isso que eu falei, e é basicamente o caminho que a gente vai percorrer aqui no nosso curso, né? Então, a negociação começa com a preparação, depois ela envolve um processo de construção de relacionamento, depois ela vai para um período de coleta de informações, depois para o uso de informações, para a realização das ofertas, para o fechamento do acordo e aí, por fim, a implementação do acordo. Se a gente estivesse pensando de um jeito assim mais estático da negociação, a gente basicamente estaria reduzindo a negociação à etapa 5, né? As pessoas costumam olhar para a negociação como aquele momento meio binário. Eu oferto isso, eu aceito aquilo, e toma lá, dá cá e pronto. Isso é a negociação. E não.
Na verdade, para que você seja exitoso nesse momento da oferta, você tem que ter construído um longo caminho de negociação anterior para mapear quem é o seu interlocutor, quais são os interesses que ele pode ter, quais são as características dele em outras negociações, e tudo isso depois avança para um acordo que seja possível e efetivo, né, na hora de implementação. Vocês que, muitos de vocês são jovens, imagino que vários devem gostar de esportes, é mais ou menos como o futebol, né? O futebol, ele também é processo, né? Quando você vê o jogador ali em campo, ele está, na verdade, implementando uma estratégia. E os jogos de futebol, com o passar dos anos, eles são cada vez mais focados nesse tipo de visão, né? Inclusive, vocês sabem que os jogadores e os técnicos, muitas vezes, eles lançam mão de vídeos, assistem a outra equipe, o outro time, estudam quais têm sido sistematicamente os padrões que aqueles times têm utilizado em termos de sistema tático, etc, etc. É mais ou menos a mesma coisa, né? Você não simplesmente entra lá no campo e chuta a bola, né? Na negociação é igual, você não chega lá e dá uma oferta. Você tem que ter preparado o caminho, né? Eu trabalhei, pessoal, durante um tempo em Washington, D.C., no CSIS, né, que é um dos principais think tanks lá da capital americana. E eu conheci nesse período muitas pessoas interessantes, né? Eu morava do outro lado da rua do Congresso americano. E uma das minhas vizinhas, né, no apartamento onde eu morava, ela era assistente de um senador, né, de um senador da República. E ela me contava várias coisas de bastidores que eu achava extremamente interessantes, né, que tem a ver com isso que eu estou falando aqui. Quando a primeira vez que eu a conheci, eu perguntei exatamente o que ela fazia, ela brincou e respondeu assim, olha, em geral eu compro tickets para o basquete, eu envio flores e eu escrevo cartões. E aí eu disse, bom, mas você não disse que trabalhava para um senador? Ela disse, pois é, mas aqui para que o meu senador tenha a oportunidade de estar com quem ele precisa estar e conseguir negociar coisas de uma maneira um pouco mais leve e espontânea, eu preciso criar essas oportunidades. Então, eu fico o tempo todo mapeando quem são as pessoas com quem ele precisa estar e fico criando oportunidades para que isso aconteça. Então, eu mando flores no aniversário de um, eu ofereço ingressos do basquete para outro, e o pessoal vai fazendo esse lobby para poder estabelecer momentos de negociação, né? Então, percebam que em todos os universos, que pode ir do futebol ao Senado americano, esse processo de negociação, ele envolve uma construção, ele envolve coleta, ele envolve uma certa atividade de inteligência, né? Você tem que saber com quem você está lidando e você tem que se preparar para que isso seja efetivamente um processo bem sucedido. Bom, então aqui no nosso curso a gente vai passar por todas essas 7 fases. A gente vai falar sobre técnicas que estão ligadas mais a esse momento de planejamento, outras ligadas ao momento da oferta em si, e outras ligadas à manutenção, ao acompanhamento da negociação após o seu encerramento. Quando a gente fala em negociação, tem 2 expressões que são, assim, obrigatórias. Se você fizer um curso de negociação e alguém não te falar dessas 2 expressões, você pode ir lá e brigar com o seu professor, porque essas 2 são, assim, o mais tradicional que tem no campo da negociação. São o conceito de BATNA e o conceito de ZOPA. Para quem escutou o podcast, já tinha aparecido lá no podcast o conceito de BATNA. E agora eu vou acrescentar o conceito de ZOPA. Eu quero saber, de quem ouviu o podcast, o que é que significa BATNA. Me contem se vocês lembram. Tanto a sigla quanto o conceito. Escreva aí para mim no chat o que significa e vamos ver se alguém se voluntaria para explicar. Se quiser só... Pode usar o áudio? Isso que eu ia falar, pode. Eu tô com o caderno aqui aberto, dei uma espiadinha, então não sei se isso vale o que eu anotei, mas a tradução de BATNA seria melhor alternativa para o acordo negociado, certo? Então seria o ideal dos ideais da negociação. É o ideal para manter nosso desejo, reflete a capacidade de negociação e flexibilização e o máximo que se pode achar em ponto em comum. Que também você explicou de bandas, né? Que existem as bandas de o mínimo e o máximo também. É isso.
Não sei se eu acertei. Exatamente. Acertou, tirou 10. E... E ainda teve ajuda dos universitários, hein? Que um monte de gente te ajudou ali nos comentários, ó. O pessoal estudou, fez a lição de casa. Amanda respondeu, Juliana, Ana, Clarissa, Thaís, o Matheus, Maria Isabel, Amanda, todo mundo ali dando uma definição. E, em geral, todos vocês estão corretos. Então, o BATNA, né, tem a ver especificamente com a ideia de uma melhor alternativa dentro da negociação, né? O Best Alternative to a Negotiated Agreement. E a ideia é que, eu sempre gosto de falar das bandas porque me parece que é o jeito mais claro, mais fácil de entender. É como se a gente definisse, na hora de ir para uma negociação, qual é o mínimo que a gente aceita e qual é o máximo que a gente deseja. E tudo que está no meio disso, entre o mínimo, né, aceitável e o máximo desejado, é campo de possível negociação, né? Você sabe que abaixo daquela base não é aceitável, você não tem condições de seguir na negociação se te oferecerem algo abaixo daquilo, e você sabe que também há um objeto ali de desejo, você vai mirar no topo do que você quer, sabendo que muito provavelmente você não vai ter o topo do que você quer, mas, enfim, ele define a barra, né, a partir do qual você negocia. Então, o BATNA é sempre uma ferramenta importante porque faz parte do processo de autoconhecimento do próprio negociador. Toda vez que você vai para uma negociação, e pode ser uma negociação de qualquer natureza, você precisa ter claro na sua cabeça, já antes de chegar na negociação, o que para você é aceitável e o que não é aceitável. Você deseja isso aqui, está no topo, você sabe que é isso que você deseja, mas qual é o mínimo que você aceita? Entre o máximo que você deseja e o mínimo que você aceita é que estão as possibilidades de negociação. E o outro negociador, né, aquele com quem você vai negociar, ele provavelmente também já fez esse exercício mental. Ele também tem em mente o que ele deseja como o ápice e aquilo que para ele é o mínimo aceitável. Então, a magia da negociação é você tentar descobrir como essas bandas que vocês definiram, cada um, né, para si mesmo, se compatibilizam. Quais são os intervalos cinzas de sobreposição entre a sua banda e a banda daquele que você negocia. E essas duas áreas combinadas, elas correspondem ao que a gente chama de ZOPA, Zone of Possible Agreement. Então, toda a magia da negociação acontece nessa zona de acordos possíveis, na ZOPA, que nada mais é do que o encontro das duas BATNAs, né? No caso de uma negociação de duas pessoas. Muita gente tem a tendência de pensar que BATNA e tal se aplica só a uma negociação de valores, do tipo, eu quero R$100, eu quero R$100, o mínimo que eu aceito é R$50, aí, ele quer R$60 e o mínimo que ele aceita é R$50. Então, entre 50 e 60, que é onde tem essa convergência, a gente vai descobrir que é possível fazer um acordo conforme a negociação avança. Mas não é só sobre negociação de valores, viu, pessoal? É sobre qualquer objeto que esteja em disputa. Você sabe qual é o seu objeto de desejo, você sabe qual é o mínimo que você está disposto a aceitar, e você tem que, ao longo da negociação, criar uma espécie de dança com o seu negociador, a ponto de que você consiga, nesse flerte, né, da negociação, descobrir até onde ele está disposto a ir ou não. Então, a negociação ela é um grande jogo de adivinhação, é um jogo de sedução, né? Você precisa, aos poucos, avançar no seu diálogo e tentar descobrir quais são os caminhos que o outro considera aceitáveis ou não. Aquele que primeiro define claramente o seu BATNA e depois desenvolve mecanismos para tentar conhecer o BATNA do outro e aí definir a ZOPA é o bom negociador. O negociador que não é bom é aquele negociador que primeiro vai para a negociação sem nem ter pensado o que ele quer. Então, chega na negociação assim, ele almejou lá o auge do que ele deseja. Mas vamos combinar que nenhuma negociação funciona assim. Geralmente, a primeira oferta nunca é oferta feita em nenhum contexto, né? As pessoas já assumem que essa é uma oferta de âncora, é uma oferta que joga a isca para começar uma negociação. Mas dificilmente o topo do seu BATNA vai ser alcançado, né? Então, o mau negociador é aquele que só cogita um cenário e vai para a negociação assumindo esse cenário.
sem levar em conta que existem outras possibilidades no caminho e ele precisa traçar esse intervalo. Então, toda vez que você for para uma negociação, você primeiro faz a lição de casa e analisa o que para você está incluído no tal do BATNA. Você sabe o que você quer como seu objeto máximo de desejo e você tem que saber qual é o seu mínimo e como você se comporta nesse intervalo. E vai depois, no segundo momento, depois de fazer a lição de casa, tentar descobrir o BATNA do outro e aí definir a zona de possíveis acordos. Tudo bem aqui em relação ao BATNA e o ZOPA? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, bota eu, aí a gente abre o microfone. Se tiver tudo ok, avisa a gente que está tudo ok. Beleza, essas são duas definições bem básicas e bem importantes para nós no campo das negociações. Bom, outra discussão, que é uma discussão muito, muito importante para quem está estudando negociação, é uma discussão em torno do conceito de ajuste mútuo. O ajuste mútuo nada mais é do que esse processo de tentar encontrar a zona de possíveis acordos. Então, a ideia é que a gente fica o tempo todo tentando identificar os BATNAs daquele com quem a gente negocia e tentando se ajustar em relação ao nosso próprio BATNA. Agora, como a negociação envolve um certo jogo de sedução, como eu disse, ela envolve automaticamente também alguns dilemas. E a nossa literatura especializada, ela vai falar em principalmente 2 dilemas. Primeiro é o chamado dilema da sinceridade. E depois, como consequência dele, vem o tal do dilema da confiança. Vocês que já tiveram alguma experiência de sedução na vida podem dizer se não é assim, né? Quando você está tentando se aproximar de alguém, isso em qualquer esfera da vida, inclusive na esfera afetiva, você sempre fica um pouco em dúvida sobre o quanto de verdade você deve revelar a outra parte, né? Assim, o quanto você pode explicitar a respeito de você e de que maneira aquilo vai impactar a leitura do outro a seu respeito, né? Todo mundo vive essa crise na vida. E, além disso, vem como consequência o dilema da confiança, porque se você sabe que não necessariamente você compartilha toda a verdade logo de cara, você também duvida que os outros estejam compartilhando com você toda a verdade. Então, você tem dificuldade de acreditar no que os outros dizem. E isso se manifesta da mesma maneira na negociação. Quando você negocia alguma coisa com alguém, primeiro, você muitas vezes se vê diante da dificuldade de saber o quão sincero você tem que ser. O quanto de verdade você tem que revelar a outra parte. Porque você tem medo de que, ao revelar muita coisa, você eventualmente vai ser passado para trás, né? Você vai ser usado, etc. Em contrapartida, além daquilo que você fala a seu respeito, tem a ver também com aquilo que você absorve do outro, né? Então, o que o outro diz e que representa para você algo em que você possa confiar. A negociação, ela é um jogo de sedução porque ela envolve lidar com esses 2 dilemas. O quanto você revela e em que você acredita. E as técnicas, as ferramentas que a gente vai trabalhar aqui, elas justamente lidam com essas 2 dimensões subjetivas e tentam dar a nós algumas condições para que seja possível minimizar os impactos desses riscos, né? Desses riscos que a gente corre. Agora, a gente vai chegar numa das definições mais importantes aqui do nosso curso, tá? E ela é uma definição, assim, muito importante. Quando a gente fala em negociação, eu disse a vocês que existem diferentes escolas, né? Escolas de negociação. E se a gente fosse dividir em grandes grupos, grandes blocos de escolas, eu diria que nós poderíamos falar em 2 principais escolas. Nós temos, de um lado, o pessoal que vai discutir negociação como sendo barganha distributiva e, de outro lado, o pessoal que vai discutir negociação como sendo negociação integrativa. São 2 premissas ontológicas totalmente diferentes no campo da negociação. O jeito como você reconhece a negociação é completamente diferente em cada caso e as estratégias que você adota em cada uma dessas 2 escolas também são completamente diferentes. Aqui no nosso curso, e digamos, em praticamente todos os cursos que tratam de negociações complexas, a gente acata e a gente trabalha com a perspectiva da negociação integrativa. Então, já estou dando um spoiler, já estou dizendo que aqui somos adeptos
da negociação integrativa, tá? E por vários motivos que eu já explico mais para frente. Mas antes da gente entrar nessa discussão do que é a negociação integrativa, do porquê, que a gente, né, se a gente prefere essa e tal, eu acho muito importante que vocês sejam capazes de reconhecer as características de cada uma dessas duas escolas, tá? E aí a gente vai começar, então, definindo cada uma delas. A negociação baseada na chamada barganha distributiva, ela é a negociação, digamos, mais raiz, é aquela negociação que antigamente, né, como eu disse já anteriormente, as pessoas tinham como referência. Em geral, quem trabalha com negociação desse tipo costuma assumir que na negociação apenas uma das partes vai conseguir efetivamente atingir a sua meta. Então, o pessoal que defende a barganha distributiva vai dizer que a negociação é como uma corrida. E, como sendo uma corrida, só dá para ter um vencedor, né? Nesse caso, toda negociação vai ser trabalhada por esse pessoal como uma situação competitiva. E em sendo uma situação competitiva, você só pode extrair como resultado um jogo de soma zero, para quem gosta aí de teoria dos jogos, né? O jogo de soma zero é aquele jogo do ganha-perde, para que alguém saia bem-sucedido da negociação, é importante ou é esperado que o outro interlocutor não saia bem-sucedido. Então, para que alguém ganhe, o outro necessariamente tem que perder. Né? Essa dinâmica do ganha-perde, da soma zero, é a marca mais importante da barganha distributiva. Ela, durante muitos anos, foi a teoria predominante no campo da negociação, quando as pessoas costumavam tratar a negociação como sendo algo que girava muito em torno da disputa de valores, né? Então, eu quero comprar aqui esse meu celular por R$50. O outro quer vender o celular por R$300. E aí eu fico insistindo em 50, ele insiste em 300, e aí em algum momento alguém tem que ceder, né? Assim, e aí efetivamente há alguém que sai vencedor dessa disputa de queda de braço. Nas barganhas de valor, como esse exemplo que eu dei de compra e venda, negociação de preços e tal, até faz algum sentido pensar mais ou menos nesse campo, né, da barganha distributiva. Mas com o passar dos anos, nós fomos percebendo que as negociações, inclusive as negociações de valor, de preço e tal, elas, na verdade, envolvem uma dimensão muito mais complexa do que apenas uma situação competitiva, né? E foi por isso que o campo da negociação se ampliou. Então, nós passamos a falar não apenas em negociações que têm como perfil essa barganha distributiva, como também na possibilidade de uma negociação baseada na lógica integrativa. A lógica integrativa, ela é basicamente o oposto disso que eu acabei de falar. Então, quem pratica, defende, enfim, a teoria de negociação integrativa, vai dizer que é importante sempre buscar, durante o processo de negociação, uma situação que permita ganhos mútuos, ou seja, que não seja de soma zero. É o que também alguns vão chamar de jogo de soma positivo. Ou seja, não importa de que maneira, não importa como, mas todas as partes têm que sair com a sensação de que elas alcançaram algo que era importante para elas. Perceba, ninguém está dizendo que não vai haver barganha, que as pessoas não vão flexibilizar e ceder, que não vai haver necessidade de ajuste. Isso é óbvio, a negociação pressupõe tudo isso. Agora, a diferença aqui está no fato de que já ao iniciar-se a negociação, o interlocutor reconhece que ele precisa inventar, ele precisa criar uma forma de fazer com que todos saiam se sentindo confortáveis e que percebam que houve um ganho mútuo nesse processo. Então, enquanto a galera da barganha distributiva tem esse olhar de competição, de soma zero, de distribuição, a galera da negociação integrativa tem uma perspectiva de ganhos mútuos, de integração e de tentativa de acomodação de interesses. Essas são as duas escolas predominantes no campo da negociação. Como eu disse, as negociações mais complexas, com o passar dos anos, elas foram se aproximando muito e se aglutinando em torno da negociação integrativa,
porque vocês vão perceber, já vou falar disso na sequência, que a barganha distributiva, ela pode, não é que você não pode praticar a barganha distributiva, que é pecado, não é isso, tá, pessoal? Mas a barganha distributiva, ela envolve especificamente um preço, um custo muito elevado e que você precisa medir muito bem na hora de utilizar eventualmente essa estratégia, que é o custo do relacionamento. Quando você pratica a barganha distributiva de maneira agressiva, você basicamente reconhece que você está indo para a guerra de uma situação competitiva em que você vai sair como vencedor, custe o que custar. E nesse processo, pode ser que você, de fato, atinja o objetivo pretendido. Porém, o preço de atingir o objetivo pretendido é que você, muitas vezes, compromete o relacionamento com a outra parte. E isso inviabiliza negociações com essa outra parte no futuro. Então, quando você vai adotar uma ou outra estratégia de negociação, você precisa ter em mente o que é importante para você em cada momento, o que aquilo representa em longo prazo. Se você está olhando para uma negociação de valores no curto prazo, com alguém com quem você não pretende manter um relacionamento futuro, talvez faça sentido estabelecer uma barganha distributiva. Agora, se você está vislumbrando uma parceria de longo prazo, um relacionamento que eventualmente vai ser revisitado em outro momento do futuro, então talvez, nesse caso, não seja bom acuar o seu interlocutor contra a parede numa barganha distributiva. Talvez valha a pena trabalhar de maneira mais sofisticada com negociação integrativa. É o que eu sempre digo para os meus alunos. Se você está querendo comprar um carro, talvez faça sentido você praticar a barganha distributiva, não é verdade? Você vai até a concessionária, você encontra o vendedor, ele vai tentar jogar o preço mais alto possível, porque ele tem uma meta a bater, você vai tentar jogar o preço para o mais baixo possível, porque você não quer desembolsar muito dinheiro. Em algum momento, vocês vão ali, né, disputando, barganhando, e você, imaginando que não vai ter grandes relacionamentos futuros com aquele vendedor, e você, que está preocupado simplesmente em pagar menos, talvez possa fazer uso de algumas ferramentas de barganha distributiva, porque nesse contexto, o prejuízo de longo prazo não é algo muito importante, não é algo que te impacta diretamente. Agora, imagine você fazendo uma parceria, estabelecendo um contrato com alguém que você pretende desenvolver uma série de projetos, e aí na primeira negociação você adota um discurso irredutível de soma zero e trabalha toda a situação negocial como sendo uma situação competitiva, né? Num primeiro momento, num primeiro acordo, pode ser que você até consiga o que você deseja, mas pode ser que as janelas e as portas se fechem para outras negociações no futuro e que você passe a ser visto como intransigente, né? Então, isso é muito importante. Bom, dito isso, feitas essas definições, é muito importante ir um pouquinho mais a fundo para vocês entenderem o que está no coração dessas duas estratégias, né? O que está ali por trás dessas duas estratégias. No caso da barganha distributiva, justamente porque a gente trabalha com a ideia de que só pode haver um vencedor e que existe uma competição ali em vista, toda a negociação, ela gira em torno do que a gente chama de reivindicação de valor. Ou seja, você identifica qual é o objeto de disputa, aquilo que está no centro da negociação, e você tenta trazer para si o valor daquilo. Você tenta absorver, reivindicar o valor que você percebe naquele objeto. Então, a ideia é que o negociador vai tentar fazer o possível para ficar com as maiores vantagens que estejam ali presentes. Reivindicação de valor é o termo-chave. Quando a gente pensa em negociação integrativa, a gente não fala em reivindicação de valor. A gente fala, no lugar disso, em criação de valor. Ou seja, nós não temos algo que já está ali concretamente em disputa, um objeto que está ali concretamente em disputa. O que nós temos, na verdade, é sim um objeto que está inicialmente em disputa, mas existe também pressuposto que em torno desse objeto aqui, que está em disputa do celular, existem várias outras coisas, várias outras possibilidades que eventualmente poderiam ser criadas para justamente sofisticar a negociação. Então, a finalidade de uma negociação integrativa, ela não está em disputar o objeto que, por sua vez, está na negociação. A finalidade dessa negociação é encontrar um caminho criativo em que nós criemos valor
para que todas as partes atinjam os seus objetivos e possam, de alguma forma, compartilhar ou coordenar o uso de recursos existentes. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, uma aluna, né? E eu estava dizendo para ela, né? Eu disse a ela, olha, a negociação é um elemento realmente muito interessante, porque eu ando de mudança, né? Estava contando para ela, eu ando de mudança e andei precisando me desfazer de vários itens, né? Da minha antiga casa, porque na casa nova aqueles itens não fazem sentido e tal. E eu dizia para ela, olha, a negociação é tão mágica que se as pessoas fizessem o passo a passo, como a gente sabe que manda o figurino, elas descobririam que não se trata do valor. Eu botei lá um valor, você quer esse abajur? Custa R$100, né? Mais ou menos uma média dos preços de abajur do mercado lá que eu vi. Mas, para mim, o que era importante não era o recurso em si. Eu não estava em busca daquele valor. Para mim, não era inegociável o preço de R$100 do abajur. Para mim, o que efetivamente importava era conseguir dar vazão aos meus itens para que eu possa fazer a minha mudança o quanto antes, né? Então, se a pessoa não se dedica às etapas prévias de planejamento de uma negociação, entender o porquê que eu estou vendendo, como eu estou vendendo e tal, ela talvez ficasse apenas numa barganha distributiva, ela estaria apenas focada em tentar tirar o máximo de vantagem na hora de definir um preço para o meu objeto. Quando, se ela buscasse conhecer melhor com quem ela está negociando, ela poderia, inclusive, se beneficiar de outros jeitos. Quem sabe, ela podia propor uma venda em combo, ela podia dizer, olha, você está se desfazendo de vários itens, por quê? Aí eu diria, porque eu estou de mudança, eu preciso com uma certa celeridade me desfazer desses materiais. Ela diz, então, quer saber, para te ajudar, e se eu ficar com 2 ou 3 itens pelo preço X? Percebe? De repente ela ia ter uma vantagem, porque ela ia pagar menos, ia ter mais itens que talvez fossem do agrado dela, e para mim o que estava em disputa não era o preço do objeto, era o fato de que eu queria me livrar daquele objeto. Então, criar valor significa você olhar para a situação de uma maneira um pouco mais ampla, de uma maneira um pouco mais criativa, se permitindo notar quais são as nuances que estão contidas na negociação para além do objeto que está ali no centro, daquele abajur, daquele celular que estão ali sendo negociados, né, num primeiro momento. Então, toda vez que a gente fala em barganha distributiva, a gente está falando em reivindicação de valor. E toda vez que a gente fala em negociação integrativa, a gente está falando de criação de valor. Tudo bem até aqui? Alguma crise? Se vocês tiverem crise, além do chat, vocês abrem o microfone, porque aí eu estou monitorando vocês, e aí o que eu faço? Eu passo a palavra para vocês quando alguém abrir o microfone, porque eu sei que ali tem uma crise. Estou vendo ali a Mariana fazendo uma pergunta. Ela diz, a negociação integrativa está ligada a uma postura de interdependência, certo? Ou é possível desenvolver a negociação integrativa com uma postura mais dependente ou independente entre os atores? Em geral, Mariana, sim. Em geral, a negociação integrativa, ela pressupõe, como eu já havia dito, essa interdependência. Agora, a sua pergunta é muito importante, porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, elas fazem a seguinte associação. Na barganha distributiva o negociador é agressivo e na negociação integrativa o negociador é um cordeirinho que vem vestido de unicórnio e, enfim, quando abre a boca cospe arco-íris, né? E não é o caso, tá? Se o negociador vai ser mais agressivo ou mais conciliador, isso é uma outra discussão sobre perfis, que a gente até vai fazer depois, mais adiante no curso. Você pode ser o cordeirinho do arco-íris na barganha distributiva, você pode ser o mala sem alça de um intransigente na negociação integrativa. Isso pode acontecer. Então, não assumam de cara que a gente está qualificando, né, quem é mais bonzinho e quem não é mais bonzinho. Não significa isso. Como você disse, em geral, a ideia é que a negociação integrativa, até pela sua própria essência, ela assume a importância de um traço, né, que seja muito baseado na interdependência. Mas ela não exclui possibilidades de no deal, por exemplo, ou de ação unilateral, pode acontecer também. Então, a gente vai falar um pouco disso nas próximas aulas, vai ficar mais claro. Mas espero que tenha respondido sua pergunta. Respondi, Mari?
Beleza, a Isabela perguntou, então nem sempre a barganha distributiva vai ser uma negociação agressiva? Não, ela é simplesmente uma negociação que assume como pressuposto de que para que um ganhe, o outro perde. Agora, como você conduz, o tom, o ritmo, isso varia muito, né? É claro que numa negociação em que você já assume de partida que um só pode ganhar quando o outro perder, o tipo de ritmo que se impõe, em geral, é um ritmo mais agressivo. Mas isso não significa necessariamente que esse negociador é um tosco. Isso é importante ficar claro, porque o pessoal cria aquelas imagens mentais, né? Ah, quando você vai fazer barganha distributiva, você é um visigodo, e quando você vai praticar a negociação integrativa, você é um iluminista francês, né? Não é isso, tá? Pode ser que seja, pode ser que não seja. Isso tem a ver com estilos negociais que a gente vai falar mais adiante. O que diferencia, de fato, as duas estratégias é, primeiro, a premissa que você tem em relação a como contabilizar ganhos, né, o que é considerado um ganho, e, em segundo lugar, se você apenas reivindica valor ou se você cria valor. Essas são as diferenças. O Lucas pergunta, como se dá a negociação se cada parte assume uma dessas estratégias? Há alguma perda para alguma parte? Sim, na verdade, a negociação, ela envolve comunicação durante todo o processo, Lucas, porque você vai precisar convencer o outro, não só de que o que você almeja, né, faz algum sentido, mas que a própria estratégia que você adota é a melhor estratégia. Se você começa a negociar alguma coisa com alguém e você percebe que você está imbuído ali de uma estratégia integrativa, enquanto o outro está tratando a negociação como uma barganha distributiva, esse diagnóstico, esse reconhecimento, essa tomada de consciência já é um primeiro passo da negociação. Por quê? Porque se você não tem essa informação, se você não conhece essas coisas, você sequer é capaz de identificar que isso está acontecendo. Agora que você já conhece essas coisas, você se torna sensível a isso. Então, se você chega numa negociação e começa a perceber determinados padrões, você vai dizer, antes de disputar aqui esse abajur ou esse celular, eu preciso alinhar os ponteiros sobre o que eu estou entendendo como negociação com relação ao meu interlocutor. Então, aí vale um papo sincerão de coração para explicar o que para você faz sentido do ponto de vista da negociação. Então, a maneira de você negociar, ela é também parte da negociação, né? E é por isso que em vários momentos aqui do nosso curso eu vou falar sobre a questão de tomar consciência, né? As pessoas por aí às vezes repercutem essa frase e ela é uma frase muito importante. A gente só consegue lidar com aquilo que a gente reconhece. Então, reconhecer que esse é um problema significa que você tem consciência do que são cada uma dessas coisas. E aí é capaz de chegar, sentar, negociar e debater a melhor saída em cada um dos casos, tá? A Thaís disse na barganha distributiva, o bolo é um só. Sim, a gente tem, inclusive tem vários de vocês que são estudantes de RI, e vocês já devem ter estudado teorias de relações internacionais, né? Nas teorias de relações internacionais isso é bem claro, né? A gente tem lá, por exemplo, os teóricos realistas trabalhando com a ideia de ganhos relativos e os teóricos liberais trabalhando com a ideia de ganhos absolutos, né? No final é isso. O realista está sempre pensando que não importa o quanto você ganhe, só é considerado um ganho real se você ganhou mais do que os outros. Porque se você ganhou, mas comparativamente o que você ganhou é igual ou menor do que os outros, então na prática você não ganhou coisa nenhuma, né? Os realistas são assim bem céticos em relação aos ganhos. Os liberais, de outro lado, eles estão mais preocupados com os ganhos absolutos. Então antes eu tinha 0 bolos, agora eu tenho um pedaço de bolo, em termos absolutos eu melhorei, saí de 0 e fui para 1. Ah, mas todo mundo em volta ganhou 3 pedaços e você só ganhou 1. Não importa, eu tinha 0 e agora eu tenho 1. Melhor do que ter 0, né? Percebam que é uma discussão quase filosófica sobre essa questão do bolo, né? Como é que a gente distribui esse bolo. A Thaís complementa, diz que na distributiva a questão é quem vai ficar com a maior parte do bolo e na integrativa a principal questão é aumentar o bolo. É isso mesmo, perfeito, é exatamente o caso, né? Então, no fundo, essas são as principais diferenças. Bom, continuando aqui, eu estava dizendo a vocês que em cada caso, né, na barganha distributiva e na negociação integrativa, existem particularidades na hora de se adotar algumas estratégias.
O nosso curso, ele é um curso pensado para aprofundar-se em torno de ferramentas, de estratégias de perfil de negociação integrativa. Então, tudo que vai vir nas próximas aulas é focado em negociação integrativa. Mas, nessa primeira aula, eu acho importante vocês terem um mínimo de contato também com o que pode ser útil no campo da barganha distributiva, né, do que a nossa literatura reconhece nesse sentido. E existem algumas ferramentas que são bem consolidadas, estratégias, né, bem consolidadas nesse campo. Primeira estratégia que quem pratica a barganha distributiva costuma adotar é tentar forçar um acordo mais próximo possível do ponto de resistência do vendedor. Sabe aquela pessoa que fica tentando descobrir qual é o mínimo que você está disposto a aceitar e vai forçando, e vai forçando, e vai forçando, e vai esgarçando a corda, até conseguir ter a percepção de que chegou no limite da resistência do vendedor? Esse é o perfil de quem pratica barganha distributiva. É a primeira estratégia. A estratégia é tentar identificar na banda de Batna, né, do interlocutor, qual é o ponto mínimo e forçar, puxar esse ponto mínimo para que ele efetivamente seja o ponto de oferta, né? A segunda estratégia, que é muito comum, é tentar convencer o vendedor a mudar o seu ponto de resistência. Ou seja, se o vendedor chegou para a negociação, né? Vendedor são as expressões que a literatura usa, tá? Em geral, como eu disse, a barganha distributiva é focada em compra e venda, mas aí vocês reconheçam que pode ser qualquer situação. A segunda alternativa é o seguinte: você não só quer chegar no limite do Batna do camarada, como você quer convencer o camarada de que ele tem que reaver o Batna dele. Ou seja, ele não só vai tentar chegar naquele ponto de limite, como ele vai tentar rebaixar aquele limite, convencendo o outro que aquele limite que havia sido inicialmente imposto é um limite supervalorizado. Percebam que é muito invasivo, né? No sentido de que você não está falando do que você quer, você está tentando moldar o que o outro deseja, o que o outro espera, né? É uma negociação muito focada em acuar, entre aspas, o outro. A terceira estratégia, que costuma ser muito comum, é de tentar convencer o vendedor de que o acordo é o melhor e que dali pode ser que derivem outras coisas que ele pode ou não querer. Ou seja, é uma negociação que mexe um pouco com o ego, tanto do que pode dar errado se o negociador não topar aquele formato. Então, é o medo de que eventualmente possa haver algum tipo de custo, algum tipo de cobrança, algum tipo de sanção pelo no deal, né? Então, é quase uma barganha psicológica. E do outro lado, uma tentativa de dourar a pílula, de fazer parecer de que aquela foi a melhor alternativa, aquilo foi o melhor que se podia conquistar, que, sabe, construir a ideia de que, naqueles termos, o negociador é um vencedor, né? Então, são os dois extremos. Essas são as estratégias mais comuns no campo da barganha distributiva. Forçar para chegar no limite do Batna, tentar reposicionar o limite do Batna, ou tentar promover algum tipo de manipulação, entre aspas, psicológica, seja para supervalorizar o papel do negociador, que na verdade não teve aquele papel todo, seja para, de alguma forma, pressionar, apontando para eventuais custos ou sanções de um no deal, né? Então, isso é o que se pratica em geral. De uma forma geral, quando a gente pensa nessas estratégias, o que está no coração, o que precisa ser feito é, primeiro, trabalhar técnicas de persuasão, né? Os negociadores de barganha distributiva costumam ser muito persuasivos. E segundo, precisa haver o máximo de troca de informações possíveis, porque toda a magia acontece em torno de você tentar descobrir qual é o limite do Batna do outro, né? O ponto de resistência, e tentar influenciar. Então, se você não tem informações e se você não é persuasivo, você não vai conseguir efetivamente fazer nenhuma dessas duas coisas, né? Então, a barganha distributiva ela é muito marcada por essas nuances. A negociação integrativa, em contrapartida, ela é uma negociação que passa por diferentes etapas. É uma negociação mais longa, em geral, e mais complexa, porque tem muitos outros elementos simultâneos para serem trabalhados. Primeiro, é preciso que as partes consigam identificar
um objetivo comum. E identificar o objetivo comum, obviamente, requer que as partes se conheçam, né? Que elas se dediquem a conhecer o outro. Depois, as partes precisam acreditar que elas próprias têm capacidade de se autogerir, de resolver os seus próprios problemas. Depois, elas precisam reconhecer que, na negociação, o outro apresentará necessidades que são legítimas. Se você vai para uma negociação assumindo que você não arreda pé e que tudo que o outro pede não merece atenção, então não dá para ser uma negociação integrativa, porque a negociação integrativa pressupõe que se reconhece o outro como legítimo e que é preciso, em algum momento, dar vazão àquilo que para ele é importante. Também, essa negociação é um tipo de negociação em que as partes compartilham um certo comprometimento em tentar conduzir o processo de maneira produtiva. Como eu disse, é um processo que requer criatividade, né? Eu brinquei até na aula passada que os publicitários iam nos ajudar aqui nesse momento. E é uma negociação que exige muito construção de relacionamento, construção de confiança, credibilidade e muito cuidado no processo de comunicação. Porque, percebam, toda negociação integrativa, ela parte da premissa de que as partes, elas são interdependentes, como a gente falou, e que elas não podem prescindir umas da outra, né? Então, as partes, elas estão umbilicalmente ligadas nesse processo de construção conjunta. Então, as estratégias de negociação integrativa, elas não ficam apenas na persuasão e na coleta de informações, como é o caso anterior. Elas são negociações que envolvem identificação e definição de problemas, porque eles não são óbvios e não são dados. Depois, identificação de interesses e necessidades, porque, afinal de contas, lembra? Toda negociação gira em torno de algum tipo de expectativa que a gente tem. Depois, geração de soluções alternativas, inclusive aqui que entra a técnica do brainstorming, né? Vou falar mais adiante no nosso curso sobre ela. E, claro, depois, né, assumindo a negociação como um processo, a avaliação e a seleção das diversas alternativas. Então, percebam que, enquanto nesse caso, todo o desafio é ser persuasivo e trocar informações, nesse outro caso, a gente tem uma construção muito mais sofisticada de elementos negociais. Bom, quando a gente pensa nessas duas modalidades, esse quadrinho ele é um quadrinho muito bom e muito explicativo, porque ele coloca para a gente em cada um dos eixos uma pergunta. Então, no eixo vertical, aqui, à esquerda, vocês têm a pergunta: o resultado relacional é importante, sim ou não? Depois, em cima, né, no eixo horizontal, o resultado substantivo é importante, sim ou não? E aí, a depender da combinação de respostas, você vai ter um tipo de negociação específica. Se para você manter o relacionamento, que é aquela coisa que eu estava dizendo, né, do longo prazo, de preservação interpessoal, etc., é importante, e o objeto em disputa, né, substantivamente, o centro da negociação, a questão em si, também é importante, você tem um sim-sim. E aí você tem, então, uma combinação que leva, na maioria das vezes, a uma negociação colaborativa. Quando você tem um sim-não, ou seja, o resultado relacional é importante, sim, mas o substantivo não é importante, então, assim, eu estou tão preocupada em manter o relacionamento que eu até estou disposta a abrir mão aqui da disputa em torno do celular, então a tendência é que a gente vá para uma acomodação. Não é exatamente uma negociação bem-sucedida também, é uma negociação de submissão, né? Quando a gente vai para o outro extremo, que é o não-não, nem o relacionamento é importante, nem o resultado substantivo da negociação é importante, então é evitação, né? Ninguém quer negociar. Afinal de contas, o relacionamento para você é indiferente e o objeto em disputa também não é uma prioridade, então não tem negociação, né? Uma evitação. E no caso de uma combinação de sim-não, né, em que o sim é do resultado substantivo e o não é do relacionamento, você vai ter competição, né? Você quer muito o objeto, mas você não se importa com o relacionamento. Então, você está disposto a competir, onde está a nossa gloriosa barganha distributiva, né? Então, na colaboração está a negociação integrativa, na competição está a barganha distributiva. Bom, aqui eu vou deixar para vocês um quadro que eu acho um quadro muito interessante do Lewick, né? Em que ele vai comparar
a barganha distributiva com a cooperação integrativa e esse modelo de acomodação, né, que é o modelo que eu chamei de submissão, em diferentes critérios. Então, ele vai falar sobre como cada um desses modelos de negociação lida com a busca de metas, com o trato dos relacionamentos, com a questão da motivação primária, a questão da confiança, da previsibilidade, da agressividade, né? Então, ele vai colocando lado a lado cada um desses modelos para vocês perceberem como são as diferenças, né, em cada um desses casos em termos de estratégias de engajamento. E aí, numa segunda parte, né, na continuação da tabela, ele vai falar sobre como cada tipo de negociação trabalha com medida de sucesso, como que as negociações são em termos de postura principal, como que as duas situações lidam em casos de um colapso da negociação, de um no deal, né? Então, vou deixar para vocês uma lição de casa. Eu vou pedir para todo mundo ler essa tabela e na próxima aula eu vou abrir a nossa aula resgatando esse material aqui e destacando alguns itens. E aí eu vou querer a participação de vocês comentando alguns tópicos, tá? Então, todo mundo depois vai receber os slides vão ficar disponíveis também pelo Google Classroom, então lá vai ficar podcast, a aula gravada, os nossos slides e também depois, assim que o curso de hoje terminar, amanhã entra o quiz, né? Então, tudo fica lá organizadinho. Aí vocês leem aqui no slide com calma todos esses itens das colunas e vocês vão perceber isso que eu estava falando das diferenças da composição daquele quadrinho em torno dos 4 quadrantes. Bom, a gente definiu negociação e agora, nessa nossa reta final da aula, a gente precisa também definir o que a gente vai trabalhar como sendo conflito, né? E conflito parte, em primeiro lugar, de uma percepção de que nós temos em questão algum forte desacordo ou oposição, né? Então, esse é o termo mais genérico que se poderia adotar para definir conflito. Agora, para além de ser um forte desacordo ou oposição, é importante ter em mente que quando a gente fala em conflito, a gente está, na verdade, trabalhando com a perspectiva de que o que existe em verdade é uma divergência de interesses ou de convicções sobre algum tipo de tema. Então, divergência de interesses ou de convicções sobre algum tema. E quando a gente pensa em tipos de conflito, a literatura ela vai falar em algumas modalidades. Vai haver conflitos intrapessoais ou intrapsíquicos, são aqueles que ocorrem dentro do próprio indivíduo, né? Então, geralmente está ligado às ideias, pensamentos, emoções, etc., de caráter mais psíquico mesmo, né? Por isso a palavra intrapessoal. Existem os conflitos interpessoais, que ocorrem entre os indivíduos, né? Colegas de trabalho, cônjuges, irmãos, estudantes, vizinhos, pessoas do trabalho, enfim. Existem os conflitos intragrupos, que ocorrem no interior dos grupos, né? Então, grupos sociais mais amplos. Existem os conflitos intergrupos, que ocorrem entre organizações, grupos étnicos, nações, famílias ou comunidades, né? E cada um desses tipos de conflito tem alguma particularidade. No caso do nosso curso, nós estamos focados em negociação integrativa com foco em conflitos interpessoais e intergrupos. Então, aqui, as ferramentas que a gente vai desenvolver são focadas justamente nesse perfil de conflito, tá? Então, se você quiser uma ferramenta de barganha distributiva para um conflito intrapsíquico, são outras ferramentas do mercado que vão te dar essa opção, né? Inclusive, algumas são ferramentas médicas, né? Nesse caso específico do exemplo que eu dei. Agora, para você que está querendo negociar numa pegada de negociação integrativa para conflitos interpessoais ou intergrupos, está no lugar certo. Aqui você terá ferramentas para fazer isso da melhor maneira possível. Aqui tem um quadro, que é um quadro muito interessante, ele é um quadro que funciona como um modelo para diagnóstico de conflitos, né? Então, ele lista numa primeira coluna as dimensões do conflito, então, para você mapear qual é o elemento que está em disputa ali. Depois, ele classifica se aquela dimensão ela é difícil ou fácil de resolver. E essa é a segunda lição de casa que a gente vai fazer para retomar na aula que vem. Eu quero que vocês estudem esse quadro. Então, vocês têm que estudar o quadro anterior, que é aquele da negociação comparada, e agora vocês vão estudar esse quadro comparado do conflito. E a gente também vai fazer um mini debate
no comecinho da aula que vem, para que a gente possa sedimentar um pouquinho mais esse material que a gente tem aqui, porque ele vai fazer o link. Esses 2 quadros, eles fazem a ponte, o link, para a nossa aula que vem, para o nosso próximo tema. E aí, eu queria finalizar essa nossa aula de hoje com esse outro quadro, né? Que é um quadro muito interessante, eu gosto muito desse quadro, ele é do Lifton. Ele é um quadro sobre quando não negociar, né? A gente até agora falou sobre quando nós queremos negociar, que tipos de negociações existem, como a gente conduz essas negociações, mas existem contextos em que o no deal é o melhor negócio. E nesses casos, você precisa também ter maturidade para reconhecer que não adianta insistir na negociação. Então, ele destaca aqui um conjunto de situações em que você deve abandonar necessariamente a negociação. Primeiro, você deve abandonar a negociação quando você pode perder o que você tem. Quando você assume um risco que é estrutural, que compromete a sua continuidade como agente negociador. Não negocie nesse caso. Segundo, quando você não tem alternativas. Lembra do recupero? O recupero falando que a gente nunca deve ser encurralado e ser deixado sem alternativas? Isso é chantagem, não é negociação. Não aceite. Terceiro, quando as demandas da outra parte não são éticas. Quando a outra parte ela te propõe algo inapropriado ou ilícito ou imoral. Não faça. Quando você não se incomoda. Se você simplesmente aceita sem pensar muito, é porque provavelmente aquele é um mau negócio. E é provavelmente algo que para você não é prioridade, então você não deveria estar negociando. Depois, quando você não tem tempo, existem algumas pesquisas que mostram que as piores negociações, elas são negociações que erram no timing. Quando você está com pressa, quando você está sob pressão. Isso te leva a aceitar termos que possivelmente depois vão ser degradantes e você próprio não vai conseguir sustentar. Então, não negocie quando você não tem tempo. Também não negocie quando a outra parte age de má fé, quando você identifica uma tentativa de manipulação, né? Então, isso está ligado à dimensão ética também, que a gente já falou aqui. Por fim, não negocie quando você espera que apenas o topo do seu BATNA vai ser alcançado. Então, quando você apenas sairia satisfeito se você tivesse o melhor acordo possível realizado. Dificilmente o seu topo de BATNA, o seu auge da banda vai ser atingido. As negociações são feitas para ficar dentro da roupa. Elas não são feitas para atingir o seu BATNA necessariamente, o topo do seu BATNA. E por fim, nunca negocie quando você não está preparado. Se você não se preparou adequadamente, se você não se planejou, se você não estudou, se você não coletou informações, se você não traçou um cenário, não negocie. Provavelmente você sairá mal sucedido nesse processo de negociação. Então, esse é um quadrinho bem legal, que foi produzido e depois reproduzido muitas vezes, né, em diferentes artigos da área de negociação. E eu sempre gosto de, nessa nossa aula introdutória, de definições, de esclarecimentos conceituais, também deixar claro que, às vezes, a melhor negociação é a não negociação. E a gente precisa saber definir isso, né? Alguém perguntou, acho que foi o Lucas, o que a gente faz se uma parte negocia no formato distributivo e o outro negocia no integrativo? Se você identificou isso, você já está muito melhor do que a média das pessoas, porque você sabe onde está o problema e como você pode lidar com ele. A mesma coisa aqui no caso do no deal. Se você vai para uma negociação entendendo que só é boa a negociação aquela que chega a um resultado qualquer que seja esse resultado, você também está desinformado, porque às vezes o no deal é o best deal, né? Então a gente precisa trabalhar com essa perspectiva. Bom, pessoal, eu vou, na próxima aula, partindo dessas premissas todas que a gente falou aqui, começar a pensar as ferramentas que a gente tem à disposição para fazer com que as nossas negociações integrativas de caráter interpessoal e intergrupos sejam negociações mais bem-sucedidas. E isso vai acontecer, num primeiro momento, na primeira técnica que a gente vai aprender, concentrando-se no problema e na estratégia de negociação, os 5 pilares do método Harvard. Então, essa é a nossa próxima
etapa nessa jornada, agora que todo mundo está nivelado e sabe um pouquinho mais do que a gente está falando aqui nesse curso. Além disso, eu queria dizer que nós fomos coletando entre ontem e hoje as histórias de vocês. Eu ouvi algumas, não ouvi todas ainda, vários mandaram hoje mais no fim do dia. Eu vou coletar as histórias que vocês enviaram e eu vou distribuir essas histórias ao longo das nossas aulas técnicas. Então, para cada uma das 3 técnicas, eu vou relacionar algumas das histórias de vocês para a gente refletir juntos. Então, as histórias que foram enviadas, elas vão ser trabalhadas nesse sentido. Vocês têm a lição de casa de estudar aqueles dois quadros que eu propus, que nós vamos começar a aula que vem com uma pequena dinâmica relacionada com aquele assunto, e eu vou fazer a lição de casa de linkar as histórias de vocês com os conteúdos das nossas 3 aulas técnicas, que são as próximas 3 aulas. Por enquanto, eu queria saber se resta alguma questão, alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta sobre esse conteúdo de hoje, e vocês podem manifestar isso tanto pelo chat quanto abrindo o microfone. Quem abrir o microfone vai justamente demonstrar que quer falar alguma coisa, e aí eu vou organizar a lista de oradores para que todo mundo aqui possa falar, para que todo mundo possa se manifestar. Temos perguntas? Temos crises? A Thaís está perguntando se pode receber os slides antes. Eu vou verificar isso com o pessoal da técnica. Eles, obviamente, já existem, né? Então, eu vou ver se eles conseguem fazer essa disponibilização. Da minha parte, não tem problema. A Isabela, a gente avisa vocês, tá? Vou conversar com eles, aí eu aviso vocês. A Isabela disse que bacana as histórias servirem de exemplos para as técnicas. Vou tentar fazer isso, que eu acho que vai ser bem legal para a gente conectar, né? Um pouquinho melhor isso para vocês. A Thaís está dizendo que os slides seriam bacanas, que ajuda a comentar em cima. É verdade, vocês podem já ir tomando nota, né? Eu sei que hoje em dia é bem importante. Legal, pode deixar que eu vou verificar isso e já aviso para vocês. Temos alguma dúvida, alguma pergunta, inquietação, crise? Gostaram, não gostaram? Como foi passar sexta-feira? Sextou com a professora Fernanda, falando de barganha distributiva e negociação integrativa. Foi muito traumático para vocês? Falem comigo, senão eu fico aqui, ó, em crise existencial. Sextou. É isso, né, gente? Sextou, é isso aí. Muito bem, gente. Obrigada. Se vocês sempre tiverem feedback, fiquem muitíssimo à vontade para nos oferecer os feedbacks de vocês. A gente, como eu disse, organizou esse curso com bastante dedicação, bastante carinho, tentando fazer com que seja um conteúdo leve, um conteúdo agradável de ter, né? Sem ficar assim, aquela coisa maçante, ainda mais porque nesse momento da quarentena a gente sabe que ficar diante das telas, né, às vezes até cansa, né? A gente fica às vezes exausto. Então, ainda mais à noite, eu sei que vários de vocês trabalham, a gente está tentando adequar essa linguagem para que seja uma linguagem bem humorada, leve, animada, e que vocês tenham momentos prazerosos aqui com a gente, com bastante conteúdo, claro, que é o mais importante. Então, se não tem perguntas por enquanto, eu vou assumir que está tudo certo. Se aparecerem perguntas depois, vocês podem mandar lá pelo Google Sala de Aula, vocês podem deixar perguntas por lá e eu respondo. E também podem trazer para as nossas próximas aulas. Nós temos aulas na segunda, na quarta, na sexta que vem, e depois na outra segunda. Então, eu posso a qualquer momento retomar qualquer tema. E vocês vão ver que eu sempre trabalho assim. Aliás, vários alunos meus estão aqui no nosso curso, né, alunos da graduação, e eles sabem que eu sempre trabalho com aquela ideia de ir linkando uma aula com a outra, tá? Então, eu sempre no comecinho da aula vou retomar a aula anterior e vou fazendo as pontes para a gente ir amarrando esse conteúdo. Então, nada fica perdido. Se você deu conta que esqueceu, não entendeu muito bem alguma coisa, a gente sempre tem a oportunidade dessa retomada, tá bom? Amanhã vai estar liberado para vocês o nosso quiz. Então, o quiz é relacionado a esse conteúdo introdutório de hoje. É só vocês responderem a múltipla escolha, 4 perguntinhas, bem simples. E isso é importante porque assim a gente consegue mapear como vocês estão se desempenhando e também isso gera depois o certificado de vocês ao final do curso. Então, façam lá o quiz quando ele ficar liberado para vocês. Ele fica até 2 dias depois da aula liberado, tá? E no Google Sala de Aula tem um lugar ali que vocês marcam
quando vocês fizeram a tarefa. Então, se vocês puderem dar um check lá, é bom porque a gente vai vendo quanto tempo vocês demoram para fazer, essas métricas que professor online gosta, né? Vocês sabem que agora, nessa época de novas ferramentas, a gente está tentando obter o melhor que tem aí de Big Data para as aulas e para aprimorar nossa metodologia, tá bom? Então, pessoal, ó, lição de casa número 1, escutem o podcast da aula que vem. Lição de casa número 2, façam o quiz da aula de hoje. Lição de casa número 3, olhem as tabelinhas que eu pedi. E a gente se vê na segunda-feira, no mesmo bate-horário, às 19 horas. Vou deixar um convite especial aqui para vocês, né? Vocês sabem que eu estudo nos Estados Unidos e esse final de semana é um final de semana particularmente festivo nos Estados Unidos. Amanhã é 4 de julho, aniversário da independência. E, claro, ano eleitoral, tudo está bombando lá nos Estados Unidos. Hoje, agora, às 21h30, vou falar ao vivo na Jovem Pan, vou dar uma entrevista sobre esse assunto lá. E amanhã, à 13h, estarei ao vivo na Band News TV. Então, se alguém quiser me acompanhar e sabadou comigo também, então já estão convidados. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo a todos uma excelente noite, que vocês fiquem bem, fiquem com saúde. E se vocês precisarem de qualquer coisa, nos escrevam, tanto pelo grupo quanto pelo Google Sala de Aula. Tá bom? Boa noite, gente. Até mais.